Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o John Santiago e venho trazendo notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de apertar o sininho das notificações. Vamos falar aqui da provável escalação do Flamengo para o clássico de domingo contra o Fluminense às 4 da tarde. Provavelmente a escalação é Rossi no gol, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela na lateral direita, na lateral esquerda. Aí é uma dúvida, né? Por isso que é provável a escalação. Eu acredito que o Ayrton Lucas ainda deva começar jogando, mas eu acredito que o Vinha, estando em plenas condições de jogo, ele vai ser o titular para a temporada, né? Então tudo vai depender das condições físicas do Vinha, né? Se o Vinha estiver em condições plenas, ele tem tudo para começar jogando. Se não, vai ser o Ayrton Lucas, né? E ali no meio de campo, como primeiro volante, o retorno do Eric Pulgar, que eu acho que é a única mexida que o Tite deva fazer para o clássico de amanhã, né? Saindo o Igor Jesus e retornando o Eric Pulgar, né? E como segundo volante ali o De La Cruz, fazendo o papel de segundo volante, de meio armador, né? Ao lado do De Arrascaeta, né? E jogando ali pela ponta direita, né? O Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo que vem tendo oportunidade aí com o Tite desde do final da temporada passada. Ele e o Cebolinha na ponta esquerda, né? Que parece que está bem desenhado aí esse esquema tático do Tite até o final dessa temporada, né? Luiz Araújo numa ponta e Cebolinha na outra ponta, né? Na ponta esquerda. E no ataque como nosso centroavante, o Pedro, né? Então acredito aí que do jogo de amanhã o Tite não deva fazer muitas mexidas, né? Como eu falei, apenas ali a saída do Igor Jesus e o retorno do Eric Pulgar. E minha dúvida na lateral esquerda é quem começa jogando, se é o Ayrton Lucas ou Vinha, né? Matias Vinha. Vamos ver aí como é que vai ser a escalação de amanhã na lateral esquerda, né? E falando um pouco aí sobre um assunto polêmico, né? Que foi a entrevista do Felipe Melo no desembarque ao Rio de Janeiro após a derrota contra a equipe da LDU no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, né? Ele que fez ali uma entrevista muito polêmica, né? Com alguns jornalistas que estavam ali no aeroporto do Galeão, né? E ele fez aqui um comentário e eu quero abrir uma aspas aqui e reler o que ele falou, né? Vamos ver aqui o que ele disse para a imprensa, né? Abre aspas. Ninguém fala absolutamente nada. Foi só um joguinho na altitude. 6 horinhas de voo. O jogo de domingo às 4 da tarde, penso que se fosse ao contrário não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que fariam isso com outras equipes ou é só com o Fluminense? Deixou uma pergunta no ar. Mas é isso. É um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte, se reforçou ainda mais, então é sempre uma decisão à parte, né? Então ali, e aí fecha aspas, né? Quero fazer um comentário aqui sobre essa entrevista do Felipe Melo, né, no retorno a Quito, né, quando ele voltou para o Rio de Janeiro. Ontem ele fez essa entrevista muito polêmica, né, lá para os jornalistas que estavam ali fazendo a cobertura do desembarque do Fluminense no Rio. E eu estava fazendo uma análise, apurando aqui, e me despertou uma certa curiosidade, né? Eu estava vendo aqui o calendário de jogos do Flamengo na temporada 2023, onde o Flamengo também jogou a Recopa Sul-Americana, assim como o Fluminense esse ano está jogando, né? E para ver se faz sentido ou não esse argumento do Felipe Melo, né? Então eu estava fazendo uma apuração aqui, fazendo pesquisas na internet, né? E eu vi aqui que o Flamengo enfrentou no ano passado, na final da Recopa Sul-Americana, o Independente Del Valle, né? Que coincidentemente é uma equipe equatoriana, assim como a LDU, né? E vale ressaltar que
que é onde a equipe do Del Valle joga, a altitude ainda é muito maior do que a de Quito, né? Onde é sediada a equipe da LDU, né? A LDU ela joga na capital, em Quito, e o Del Valle joga numa cidade muito mais acima do mar, muito mais elevado a nível de altitude que é de Quito. Né? Então o Flamengo fez a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, lá na cidade onde o Del Valle manda os seus jogos, né? E o Flamengo perdeu. Né? O Flamengo perdeu para o Del Valle lá, né? Nessa ocasião, né? O Flamengo que perdeu de 1-0 naquela ocasião, no dia 21 de fevereiro de 2023, né? E o Flamengo perdeu esse jogo, né? A única coisa a reclamar, que eu lembro que os jogadores comentaram, foi sobre a altitude, né? Mas não falou nada sobre remarcação de jogo, né? Porque o Flamengo, logo assim que retornou lá do Equador, o Flamengo teve um clássico pelo Campeonato Carioca do ano passado, pela Taça Guanabara, contra o Botafogo, né? E o Flamengo naquela ocasião ganhou de 1-0 do Botafogo, logo após ter retornado do Equador, venceu aquela partida, né? Que o Flamengo poderia ter até argumentado ali que a equipe estava desgastada, que fez uma viagem bastante cansativa na altitude lá, né? E poderia ter até arrumado uma desculpa aí, uma desculpa de uma possível derrota, no caso, se perdesse contra o Botafogo, né? Mas como o Flamengo venceu, né? O Flamengo, mesmo todo desgastado, que isso é nítido, né? Há um desgaste físico, psicológico, né? Jogar na altitude não é fácil, eu nunca joguei, mas posso imaginar, né, como é jogar na altitude, né, acima do nível do mar. Não deve ser uma tarefa nada fácil para os atletas, né? Então não estou aqui discutindo essa questão de jogar na altitude. Agora, eu só acho que esse argumento do Felipe Melo foi uma desculpa ali para, de repente, tentar abafar um possível fracasso no jogo de domingo contra o Flamengo. Em caso de uma possível derrota do Fluminense para o Flamengo, né, tudo leva a crer aí que o Felipe Melo já está ali querendo dar uma justificativa de uma possível derrota no clássico contra o Flamengo, alegando aí desgaste físico no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, né? E que no caso do Flamengo, no ano passado, o Flamengo teve um caso muito parecido, jogou lá no Equador contra o Del Valle na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, perdeu na ocasião de 1-0 igual o Fluminense, retornou para o Rio de Janeiro, né? E teve um clássico logo em seguida contra o Botafogo, vencendo naquela ocasião por 1-0. E depois desse jogo contra o Botafogo, o Flamengo teve a partida de volta contra a equipe do Independente Del Valle no Maracanã, e ganhou aquela partida de 1-0 também, repetindo o placar do primeiro jogo, né? E levando a partida para os pênaltis, onde o Flamengo perdeu por 5-4 para a equipe do Del Valle, né? E o Del Valle se consagrando campeão daquela edição da Recopa Sul-Americana do ano passado, né? E depois desse jogo, da final contra a equipe do Independente Del Valle, o Flamengo ainda teve na última rodada da Taça Guanabara um clássico contra o Vasco, onde nessa partida o Flamengo perdeu para o Vasco de 1-0 na última rodada da Taça Guanabara do ano passado. Né? Então o Flamengo perdeu para o Vasco antes das semifinais, né? E depois até enfrentou o Vasco novamente na semifinal do Campeonato Carioca ali, né? Contra o Vasco. Mas o Flamengo teve 2 jogos seguidos, 2 clássicos seguidos ali, né? Um contra o Botafogo e depois contra o Vasco, pela Taça Guanabara. E em nenhum momento o Flamengo ali pleiteou junto à FERJ a possibilidade de remarcar esses jogos aí, por se tratar de um jogo importante de uma final de Recopa Sul-Americana. Então, tudo leva a crer aí que o argumento muito infeliz do Felipe Melo no desembarque ao Rio, né, foi totalmente desnecessário, né, tentando aí de repente arrumar uma justificativa de uma possível derrota para o Flamengo no clássico de domingo, né?
Eu acredito que independente se o Fluminense vir com o time principal, com o time completo ou com o time misto, visando a segunda partida da Recopa Sul-Americana, o Fluminense, assim como o Flamengo, tem uma equipe muito forte, uma equipe muito competitiva e vem fazendo aí grandes jogos contra o Flamengo e sendo até um algoz aí do nosso time, né? Fluminense que vem aí se dando melhor aí nos últimos clássicos, né? O Fluminense que vem dando trabalho para o Flamengo, né? Flamengo que foi 2 vezes vice-campeões para o Fluminense pelo Campeonato Carioca, né? Assim como o Flamengo antes do Fluminense ser bicampeão carioca, o Flamengo também tinha sido bicampeão carioca em cima do Fluminense, né? E o Fluminense retribuiu aí esses 2 vices no Campeonato Carioca nesses 2 últimos campeonatos aí, né? Da temporada de 2023 e 2022. Flamengo que foi campeão em 2020 e 2021 em cima do Fluminense, e o Fluminense aí retribuindo aí o vice-campeonato para o Flamengo, né? Sendo campeão nas 2 últimas edições em cima do Flamengo. Então, vem sendo aí um clássico de muito equilíbrio, né? E até o Fluminense com um pouco de vantagem nos últimos jogos, né? Então, o Felipe Melo parece que deu um argumento ali para tentar dar uma possível justificativa de uma derrota do Flamengo, né? Em caso de uma derrota no domingo, querer justificar o jogo lá em Quito contra a LDU, que o time voltou bem desgastado e que isso poderia, de repente, a FERJ desmarcar esse jogo em virtude dessa questão, né? Então, olhando o clássico, olhando aqui o histórico do Flamengo na temporada passada, o Flamengo em nenhum momento pleiteou uma possível remarcação desses clássicos contra o Botafogo e contra o Vasco no ano passado, em virtude da final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Então, eu acho que foi uma declaração muito infeliz do Felipe Melo, né? Querendo dizer que se fosse ao contrário, no caso o Flamengo, será que a FERJ não remarcaria o jogo? Ele falou, será que isso é só com o Fluminense? Foi muito infeliz ali a declaração do Felipe Melo, né? Já deixando aí, já querendo polemizar nas vésperas do clássico do Fla-Flu, né? Então, tudo leva a crer que o Fernando Diniz aí deve poupar alguns jogadores, mas independente de poupar ou não, o Fluminense é uma equipe muito forte e sempre vem jogando, fazendo ótimas partidas contra o Flamengo, né? Não me surpreenderia se no jogo de amanhã o Flamengo até empataria contra o Fluminense, né? Um empate ali de 0-0, ou um empate de 1-1, né? Ou até o Flamengo venceu o Fluminense num placar ali bastante magro, ali 1-0, 2-1, suado, né? Porque a gente sabe que Fla-Flu sempre é um jogo bem equilibrado, né? Com vitórias bem magras ali, uma diferença bem pequena. Claro que a final do ano passado, aqueles 4-1 do Fluminense, foi um resultado anormal, porque normalmente os clássicos Fla-Flus vem sempre tendo gols ali, mas com as equipes que saem vitoriosas do clássico, sempre com uma diferença de 1, no máximo 2 gols de diferença. Então realmente esse jogo de 4-1 no segundo jogo da final do Campeonato Carioca do ano passado foi um resultado à parte ali que não é comum para os Fla-Flus, né? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu quero saber a opinião de vocês, né, sobre essa declaração polêmica do Felipe Melo, né, antes do clássico de amanhã contra o Flamengo, né? O que vocês acham de toda essa polêmica, né? E que, na minha humilde opinião, o Felipe Melo aí deu uma desculpa em caso de uma possível derrota para o Flamengo, a desculpa do desgaste, da altitude, né? E que o Flamengo ano passado em nenhum momento pleiteou isso junto à FERJ. Então eu quero saber o comentário de vocês aí, o que vocês acham. E mais uma vez eu quero pedir que, para quem não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o sininho das notificações. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um ótimo sábado para vocês e fiquem com Deus. Abraço!